Dando continuidade, então, ao tópico 3 do conteúdo, né? A gente já terminou o item, a parte sobre transporte de gases, nós vamos agora para as hemoglobinopatias. Lembrando sempre que a ideia de olhar para os sistemas biológicos nessas funções ou nesses processos, ou nesse caso aqui, patologias relacionadas aos transportadores de gás, especificamente naqueles que têm hemácias, é sempre abordando do ponto de vista da química de coordenação, olhando qual a influência, ou qual o papel dos cátions metálicos, ou mais especificamente desses cátions metálicos formando compostos de coordenação. Esse é uma primeira aproximação. A segunda é olhar para o papel dos ligantes biológicos que podem interagir com esses metais, tanto no sentido de provocar as hemoglobinopatias ou outros problemas, assim como fazer parte do tratamento ou da terapia. Também, adicionalmente, qual é o problema desses, quando você usa metais nos transportadores de gases, qual é o problema desses metais não estarem mais dentro do ambiente, né, ou da proteína, ou estar ligados aos ligantes biológicos que eles foram desenhados para estar, ou que a evolução, né, e a seleção natural escolheram para que ele estivesse ligado. Se você deixar o metal livre, o que pode acontecer lá dentro? Então, algumas dessas hemoglobinopatias estão relacionadas com isso, com mudanças de aminoácidos ou ligantes específicos que estão com o ferro 2+, no caso. O que acontece, né, com a formação do ligante propriamente dito, com os anéis porfirínicos, se há problemas nessa formação, ou o que acontece quando o ferro fica livre, quando existe uma dessas doenças e ele fica livre em circulação. Quais são os problemas, certo? Então lembre-se, vocês vão provavelmente voltar nesse tópico de hemoglobinopatias mais à frente do curso de vocês, provavelmente terceiro ou quarto ano, e a abordagem vai ser um pouco diferente. Então, a ideia de estar ele aqui contextualizando, precisa contextualizar, é ver o papel desses compostos de coordenação lá. Então, as hemoglobinopatias, como eu disse, elas podem estar relacionadas tanto aos ligantes, ou seja, a parte proteica, ao grupo prostético, no caso o grupo M, ou ao próprio estado de oxidação do ferro, tá? Ou alguma outra anomalia que vai levar à mudança de conformação da hemoglobina, e isso vai liberar o ferro, e o ferro livre vai dar problemas, ok? Então, basicamente, a grande maioria das hemoglobinopatias tem a ver com mudanças, a maioria delas está associado a mudanças de composição dos aminoácidos que estão presentes na cadeia proteica, seja eles diretamente relacionados com o grupo M, com o ferro, como no caso aqui dessas posições 63 e 92, são as histidinas proximal e distal que nós vimos na outra aula, que a distal principalmente estabiliza a molécula de oxigênio quando ela está ligada no ferro. E a histidina 92, nesse caso aqui, ou nessa posição, ela está relacionada, ela está diretamente ligada, né, ao ferro, e é ela que é a intermediária quando o ferro se desloca, quando ele muda de spin e se desloca para dentro do anel, dá início ou continuação ao efeito alostérico. Então, se você tem mudança de aminoácidos nesses pontos, você interfere na estabilidade da ligação do ferro com a molécula de oxigênio, certo? Então, ela pode perder a ligação porque ela não fica estável, ou ela pode até interferir diretamente no processo, no efeito alostérico, não ter o efeito alostérico por conta de você mudar essa composição. Lembre-se que, nesse caso, os ligantes aqui são nitrogênios. Aqui, diretamente ligado ao ferro, par de elétrons do nitrogênio no anel, certo? Está ligando direto o ferro. E aqui você estabiliza via ligações de hidrogênio com o oxigênio, de grupos NH também. Então, se você muda qualquer uma dessas composições, você afeta, certo? Então, como está afirmando aqui, essas mutações ela pode ser por genes estruturais das globinas ou reguladores de síntese das diferentes globinas, ou seja, estrutural no sentido que ele define a estrutura primária, né, a fórmula ou a composição especificamente,
ou aqueles. Então você tem uma receita que você tem que seguir que vai falar, ponha tal aminoácido aqui. Esses são os genes estruturais. E os reguladores da síntese são aqueles que regulam, né, a montagem dessa. Pode você ter a receita certa, mas na hora de montar, os genes que estão responsáveis pelas enzimas, todo o processo para a montagem dessas estruturas pode ter problemas. Então, num dos dois pode ser problema. E aí é um problema genético. Essas mutações, normalmente, elas são pontuais, como está especificado, esses pontos aqui marcados são onde são encontradas as principais, certo? Mas existem, né, até 2003, foram relacionados mais de 900 tipos de hemoglobinas anômalas, contendo a troca de um aminoácido, ou seja, mutações pontuais, da cadeia alfa ou beta. Mutações que você tenha duplas, né, dois aminoácidos ao mesmo tempo trocados, inserções, ou seja, adição de aminoácido, deleção, são casos muito raros. E a mutação ocorre muito mais na hemoglobina beta, né, na globina beta, do que na cadeia alfa. Então, 50% dessas mutações acontecem na beta e 25% na alfa. E tem uma outra característica: as mutações normalmente acontecem próximas em regiões que estão ou mudando de conformação, ou seja, trocando uma dupla hélice por uma folha beta ou por uma região amorfa, ou que estão sob tensão, né? Então são regiões normalmente em dobras ou cotovelos, certo? Algumas delas estão no meio, mas a maioria delas estão em regiões onde há mudança de conformação ou regiões sob tensão porque tem essa mudança de conformação, ok? Então aqui tem na figura ilustrando isso daí, certo? E ela pode alterar tanto a estabilidade da ligação com o oxigênio, com o dioxigênio, assim como a estabilidade ou a solubilidade da proteína. Porque se você, a hemoglobina ela tem certas características químicas devido à composição dos seus aminoácidos. Não é a ligação peptídica em si, mas as cadeias laterais que sobram desses aminoácidos, como nós vimos lá, que dão estabilidade à estrutura terciária e até quaternária, e ela tem uma característica. A hemoglobina tem que ser estável dentro do citoplasma da hemácia. E o citoplasma é formado principalmente por água. Se você muda as características, por exemplo, polares ou carregadas de cadeias laterais desses aminoácidos, desses resíduos de aminoácidos, o que vai acontecer é que você muda a solubilidade e a proteína pode precipitar. Você perde a hemoglobina, você perde a hemácia, certo? Então, como eu havia explicado, aqui mutantes na posição 92 e 63 comprometem a estabilidade do oxigênio, do dioxigênio com o ferro, e isso é um exemplo só. Quando você detecta a existência de uma dessas hemoglobinas, normalmente o nome, aqui tem uma tabela mostrando o nome da hemoglobina anormal, digamos assim, qual é o aminoácido que é um problema. Então aqui a gente está vendo problemas estruturais, basicamente, e o que aconteceu, e aqui a posição desses aminoácidos. Esse é o aminoácido, coluna dos aminoácidos originais, e aqui por quem eles foram substituídos, ok? O nome normalmente, essas daqui são mutações na cadeia alfa e essa daqui na cadeia beta. Os nomes têm a ver com a localidade, normalmente, geograficamente falando, onde elas foram detectadas a primeira vez. Então, o nome Torino, do tipo M, Boston, Chesapeake, Georgia, Tarrant, Surenes, tudo isso daqui são nomes de locais, seja cidades ou regiões ou estados e assim por diante. Aqui, Riverdale do Bronx, especificamente, ou Bronx, né? Genova, Zurich, Milwaukee, Hyde Park, que é um lugar em Londres, no Japão, essas duas aqui, de Yoshikusa e Hiroshima, e assim por diante. Então, é importante em perceber que essa aqui é uma lista pequena dentro daqueles 900 tipos, mas são as que têm as dois tipos mais que levam a doenças mais graves, né? Então, por exemplo, a hemoglobina do tipo M, essas 3 M's que nós temos aqui, é um problema porque elas têm substituição justamente naquelas histidinas proximal e distal, que estão ligadas diretamente ao ferro ou que estabiliza o oxigênio. Quando você tem uma substituição, por exemplo, essa daqui é uma histidina, né, considerando que o carboxílico vai ser usado para fazer a ligação peptídica, o que sobra aqui é esse grupo com NH2, esse anel pirrólico com nitrogênio,
e é esse nitrogênio aqui que vai fazer a ligação com o ferro, certo? Se você substituir essa histidina, por exemplo, né, no caso da M-Boston, por uma tirosina, você vai estar substituindo, toda essa parte aqui continua igual, você vai estar substituindo por por um fenol. Então a característica muda totalmente porque o nitrogênio é um tipo de base de Lewis e o O, né, o OH ligado no anel, no anel benzênico tem uma característica totalmente diferente. Tanto que a principal característica aqui é que ele é um agente oxidante. Então ele vai oxidar, esse daqui não é oxidante e esse daqui é. A diferença de eletronegatividade faz isso. O oxigênio é mais eletronegativo, vai atrair os elétrons do ferro 2 para ele, vai se livrar do hidrogênio e vai oxidar o ferro 2 a ferro 3. Então, as hemoglobinas M, HBM, certo? Ela vai oxidar ferro 2 a ferro 3. Como o ferro 3 é um metal duro e ele é menor, a primeira coisa que acontece é que o ferro vai se mover para dentro do anel, então simplesmente acabou o efeito alostérico ou minimizou. Segundo, o oxigênio, certo? A afinidade por oxigênio para ferro 3, que é um metal duro, ela é muito menor do que para ferro 2, que é intermediário. E com isso você leva também a uma diminuição da estabilidade da ligação e, consequentemente, do efeito alostérico. Então, você mudou a base que você tem, você muda as características dela, do metal, oxidou ele, passou de intermediário para duro, e agora você mudou totalmente a estabilidade da ligação. Normalmente não acontece em todas as globinas, em todos os ferros. É um ou outro, existem graus diferentes das hemoglobinas que são afetadas por isso, e leva a uma doença, né, chamada meta-hemoglobinemia, que nós vamos ver mais em detalhes para frente, devido à presença justamente da meta-hemoglobina. Tá? Ela pode ser causada geneticamente ou pode ser por efeitos exógenos, né? Por exemplo, fumaça de cigarro, anestésicos, o uso de Viagra, por exemplo, pode causar a meta-hemoglobinemia aguda, certo? Existe uma enzima para fazer a redução do ferro 3 para ferro 2, mas dependendo do grau de comprometimento, ela não é o suficiente para fazer essa redução, certo? O outro tipo, que também ela gera uma doença grave, é o do tipo S, da cadeia beta. Então perceba aqui, olha, na M você tem uma só, normalmente, na alfa e duas na beta, pelo menos. É o dobro, normalmente, dos problemas na beta. O outro é a hemoglobina S, ou chamada hemoglobina falciforme, que ela vai levar a uma doença chamada anemia falciforme, né? Nós vamos falar em detalhes dela também. Quando você substitui um glutamato por uma valina. Então você tem um glutamato, que na posição 6, que é o normal, ele é um aminoácido que você tem dois grupos carboxílicos, certo? Carregados, né? Você tem aqui você tem menos e menos, e aqui você tem carga positiva. Então é lateral carregado e polar. E você substitui por uma valina. Leva em conta que isso daqui vai fazer a ligação peptídica, e você vai ver que agora você tem uma região o quê? Apolar, tá? Totalmente hidrofóbica, e aqui era uma região que era hidrofílica. Então você muda a característica da proteína e ela passa a ser insolúvel, ela precipita, destrói a hemácia e libera o ferro de lá de dentro junto com o grupo M, que ambos são tóxicos, certo? Então esse é o problema de você trocar somente um aminoácido. No caso da hemoglobina S, ela não existe normalmente de forma aguda, ela é causada somente e exclusivamente, por enquanto que se detectou, obviamente, né, por substituição de um desses aminoácidos e por uma questão genética, tá? Então, nesse sentido, é uma doença que, se você nasceu com ela, vai o resto da vida, enquanto a meta-hemoglobinemia, ela pode ser causada por uma questão ocupacional ou algum problema de medicamento que você usa, ok? No caso da anemia falciforme, que a gente vai falar dela primeiro, ela é uma doença que surgiu lá na África e depois migrou para a Europa mediterrânea, com a migração da população de Homo sapiens, quando eles migraram, as grandes migrações, levou essa mutação junto, certo? Veja, se há uma mutação que sobreviveu até hoje, é que existe alguma vantagem em termos evolutivos e de seleção natural. Então isso a gente já vê já, mas isso já fica em mente.
E, obviamente, no Oriente Médio e na Índia, que foram regiões também que o pessoal levou para lá. Aqui no Brasil existe também, em vários lugares do mundo, está distribuído por causa justamente da migração, nos tempos mais modernos, né, da população do sul da Europa, principalmente, para cá, e algum pessoal do Oriente Médio. Então, existe no Brasil, e estima-se que seja, normalmente, entre 25 a 50 mil pessoas afetadas, certo? Que precisam de tratamento e que têm comprometimento do estilo de vida, né, da qualidade de vida, e morrem cedo também em relação a uma pessoa que não tem isso. Como eu disse, há a substituição, então, desse grupo glutamato aqui, que tem essas cargas, por uma valina que é apolar, na cadeia beta, né, na posição 6 da cadeia beta, que está aqui embaixo. Então, essa posição aqui, ela vai acabar ficando apolar, e ela tem a ver, provavelmente, a gente não vai mostrar os detalhes, mas tem a ver com a estabilidade da proteína, da estrutura quaternária e terciária da proteína. Então, você modificou isso, você vai agora não deixar essa região aqui, que agora vai ser a polar, certo? Ah, mas você tem esses grupos aqui laterais. Esse grupo foi usado para fazer a ligação peptídica. Estou te mostrando o aminoácido isolado. É esse grupo aqui que conta para a estabilidade ou para as propriedades químicas e físicas daquela parte da proteína. Então, por conta disso, ela precipita, certo? Ela polimeriza. Quando ela polimeriza, ela forma um polímero que é insolúvel, principalmente quando ela está sem o oxigênio ligado. Porque ela está, lembre-se, ela contrai quando ela tem o oxigênio não ligado, na forma tensa, e com isso facilita a polimerização entre elas. Ela polimeriza no formato de fibras ou agulhas. E isso leva a hemácia, essa polimerização, ela dobra, perde o formato hidrodinâmico dela e vira essa meia-lua aqui, ou foice, por isso falsêmica, forma de foice, tá ok? E fica em circulação. Aqui tem uma micrografia mostrando o que acontece. Essa é uma hemácia onde houve a precipitação, isso daqui são hemoglobinas polimerizadas, formando cristais, né, no formato de agulhas. Isso daqui perfura a parede daquela hemácia já deformada, e isso daqui é liberado na corrente sanguínea, certo? Aqui você contém ferros, grupo M também, que vão acabar sendo solúveis no citoplasma ou no plasma do sanguíneo e vão entrar em circulação. Você tem uma ideia, né? Existe aproximadamente 270 milhões de hemoglobinas por hemácia. Isso é uma média entre homens e mulheres, idade e assim por diante, massa corporal e etc. Volume sanguíneo, principalmente, depende disso daqui. Mas, em média, 270 milhões de hemoglobinas, né, que formam essas estruturas e que perfuram. Se você olhar uma lâmina de microscópio com os glóbulos, com os eritrócitos, você vai detectar. Você pode detectar isso em pessoas que não têm, certo? Por uma questão que às vezes acontece, algumas hemácias saem com defeito, alguma coisa assim, você pode detectar. Então, existe, a partir de uma certa concentração, isso compromete a qualidade de vida da pessoa e começa a dar os sintomas. Mas num corte histológico ou numa lâmina, você vai ver essas hemácias deformadas. Essa daqui seria a hemácia normal, tá ok? Então, as hemácias são retiradas de circulação, elas não funcionam, não transportam oxigênio, então a pessoa sempre está em estado anêmico, quadro anêmico. Por isso a anemia falciforme, por causa desse tipo de formato. A expectativa média de vida é de 42 anos para homens e 48 para mulheres, né, ou organismos masculinos e organismos femininos, por causa da diferença de efeito da quantidade de hemácias, né, de ferro que você vai ter. Normalmente, quando você tem um volume maior no homem, isso acaba levando a efeitos com uma intensidade maior do que na mulher propriamente dito. Mas tem outros efeitos também, outras causas que diminuem a expectativa de vida, tá? Então, a principal está relacionada à degradação do grupo M. A gente já falou isso numa aula anterior sobre o problema de degradação, que ele gera bilirrubina, ele é tóxico, ele é fototóxico, inclusive, certo? Lembra do bebê lá, que nasce com icterícia, que precisa ser cuidado, exposto à luz para degradar o grupo M o quanto antes. E a toxicidade do ferro 3 livre. Não pode ter ferro livre em tecidos, ferro 3 livre em tecidos, ou ferro 2, causa dano celular, certo? Além disso, ferro 2 e ferro 3 é metal essencial para crescimento bacteriano.
O seu plasma ele tem que ser livre, totalmente estéril, vamos dizer assim, é a palavra errada, mas vou usar essa para entender, de ferro livre. Porque se você deixar uma concentração de ferro, uma certa concentração de ferro na sua circulação, alguma bactéria pode entrar lá por uma questão de um corte ou seja no intestino, seja na pele, e ela vai se reproduzir se tiver ferro, certo? Porque ela consegue os outros nutrientes lá dentro do próprio plasma, mas ferro, que é um metal essencial para fazer a respiração celular, não tem. Se tiver, ela se prolifera e você pode ter sepsemia, certo? Infecção generalizada. Fora isso, ela causa outros problemas de oxidação, né? O ferro 3 e o grupo M são agentes oxidantes nesse sentido, radicais livres ou espécies reativas, que levam, por exemplo, à formação de megaesôfago, atacam as células cardíacas, então você vai ter cardiomiopatias restritiva no sentido também de ser de levar à morte celular, sepsemia, como eu falei, doença de vias biliares, por causa que o corpo, o fígado principalmente, tenta processar esses grupos M e o ferro, é onde você estoca ele e acaba ficando com sobrecarga de ferro, e câncer do intestino também devido à sobrecarga de ferro do grupo M. Há outras consequências e basicamente é por causa do grupo M e do ferro livre que tem que ser capturado ou que tem que ser removido de lá. Então, esses portadores dessas doenças têm uma vantagem que, entre aspas, né, não sei se é grande vantagem nesse sentido. Então, por exemplo, eles são resistentes à malária. No caso da malária, um dos plasmódia, né, que são vários, são 4 tipos pelo menos, que causa a malária, eles infectam as hemácias, e quando a hemácia está na forma falciforme, ele não consegue infectar. Então, por conta disso, as pessoas são resistentes à malária, e com isso elas poderiam sobreviver na África sem estar afetadas pela malária, que é uma doença também que te deixa improdutivo, vamos dizer assim, mesmo para conseguir comida. A vantagem, a palavra vantagem aqui está entre aspas, porque na verdade você não sabe o que é pior, você ter malária, né, e se você conseguir sobreviver por mais tempo saindo de lá, ou ter anemia falciforme, que em situações não tratadas, a expectativa de vida é menor de 42, 48 anos. Mas parece que é uma vantagem, né, porque as pessoas conseguiram sobreviver, então houve uma sobrevivência seletiva, e perpetuar a mutação, porque transmitiram para os descendentes e até hoje a gente tem isso sendo transferido quando as populações migram. Um dos problemas quando você tem, além desses daí que eu falei, também do ferro e do grupo M, é que essa mudança de morfologia da hemácia leva a outro problema, por exemplo, como esse inchaço aqui na mão da criança, né, em inflamação, é decorrente do entupimento de vasos capilares, ou até nem tão pequenos, mas, enfim, principalmente a circulação capilar. Então, o que acontece? A hemácia, o formato dela, desse disco, ele tem o que a gente chama de formato hidrodinâmico, então ele circula dentro do líquido com uma velocidade, com uma resistência baixa. E ele tem capacidade de se deformar para poder entrar num vaso capilar, certo? E o que acontece? Quando ela precipita e forma esse formato falciforme aqui, quando ela chega na bifurcação, ela não tem essa capacidade de qualquer ângulo que ela chegar aqui, ela vai ser deformada. Então, esse formato de disco com meio achatado, aqui no meio tem baixa resistência, então você pode dobrar em qualquer ângulo que você entra aqui, isso vai acontecer. Aqui não, dependendo do ângulo que você chega, você oclui o vaso. Então, essa oclusão leva à falta de oxigenação, começa a ter o processo inflamatório e tem um inchaço, certo, grande. Por conta disso também, não é só isso, né? Nesse caso, como você tem liberação de hemácias ou hemólise, a quebra das hemácias, né? A hemólise, você também, e a liberação de sinalizadores, você começa a desencadear a cascata de coagulação, você pode formar coágulos aqui, certo? O sistema imune também pode atacar e começar a formar coágulos, né? A hemácia, o grupo M, principalmente, né, que a hemoglobina em si, mas especificamente também o grupo M, eles acabam reagindo com o óxido de nitrogênio, que é o controlador, que
que é produzido pelo endotélio, né, dos vasos e artérias, para controlar a vasoconstrição e vasodilatação. Quando ele reage, o que acontece? Ele consome na reação e com isso há vasoconstrição e aí piora ainda. Então você tem problemas de isquemia, né, oclusão isquêmica, ou seja, você oclui o vaso e tem problema de falta de oxigenação, leva tecido à morte e assim por diante. Isso decorrente do formato falciforme que não é hidrodinâmico. Por consequência disso, você tem as complicações. Então, AVC não hemorrágico, lembre-se, né? Capilares, não hemorrágico é o AVC isquêmico. Oclusão, uma parte do teu cérebro não recebe mais oxigênio e aí você tem um acidente vascular cerebral. Icterícia, que é o excesso de bilirrubina, que é a degradação do grupo M. Então, o grupo prostético é um problema pela toxicidade, produz muita bilirrubina, e aí a pessoa fica com uma tonalidade amarela ou alaranjada, dependendo da tonalidade da pele dela, e isso é um processo crônico também. Hipertensão pulmonar, justamente pela oclusão dos capilares também, começa a aumentar a pressão e diminui a oxigenação também, porque as hemácias não conseguem circular. Cálculos biliares devido ao excesso de bilirrubina e de trabalho do fígado para tentar degradar esses processos. Lembre-se que esses cálculos também têm a ver com a precipitação, normalmente, de oxalato de cálcio, certo? E de ferro. Então, pode ser prevalente, no caso, o oxalato de ferro pelo excesso de ferro e a associação com o ligante oxalato. Falha renal, porque o ferro e o grupo M atacam também e fazem oclusão renal. Priapismo, que na verdade é uma ereção continuada devido à oclusão, né, dos vasos sanguíneos aqui também, entra, né, a pessoa tem a ereção e depois os vasos ficam ocluídos, ou o problema de vasoconstrição também, que controla a abertura e fechamento desses vasos pelo problema de comprometimento do NO. Necrose da vascularização óssea, da leva óssea necrose, também por oclusão. Bacteremia, né, que leva à sepsemia, que são as bactérias no sangue devido à presença do ferro como nutriente para elas. E ulcerações em membros inferiores devido ao comprometimento da circulação. Então é uma doença que somente decorrente de uma mudança de um aminoácido leva à precipitação da proteína. A proteína libera o ferro 2, que vai a ferro 3, certo? Esse ferro 2 e o ferro 3, depois nós vamos ver que eles formam grupos reativos, ou os chamados radicais livres, que atacam o tecido também, provocam oxidação de parede celular, levam à morte celular, certo? E aí gera todos esses problemas aqui de osteonecrose, por exemplo, não é só falta de oxigênio, mas também por ataque desses radicais livres à própria parede celular, né, e as ulcerações também. E, no caso, sobrecarga dos órgãos que estão responsáveis para tentar eliminar isso dos tecidos. Existe tratamento? Existe. Dois tipos. Um é você tentar eliminar, como a gente viu nas aulas passadas, uma estratégia que foi adotada nós sabemos que o problema é na cadeia beta. E eu sei que existem outros tipos de hemoglobina durante a fase de desenvolvimento embrionário e fetal, que elas também têm capacidade de transporte de oxigênio. Então a ideia como que eu faria para tentar trocar a hemoglobina de adulto, alfa-beta, por uma outra daquelas, né, especificamente a fetal. Então eles descobriram que a hidroxiureia ela estimula a produção de hemoglobina fetal. Então você troca uma alfa-2 beta-2 por uma alfa-2 gama-2. Tá? E aí diminui a polarização, porque a polimerização e a precipitação, né, e a formação das falciformes, porque como é a beta e não a gama que tem essa suscetibilidade de troca, né, aí você diminui isso. Além disso, você também, né, a hidroxiureia contribui para a diminuição da vasoconstrição, pois ela ativa o sistema que produz o NO, a sinalização celular dependente de NO, e facilita a vasodilatação. Então, duas vitórias. Né? Você diminui a quantidade de hemácia falciforme e, ao mesmo tempo, aquelas ainda que existem, né, as hemoglobinas e os grupos M que reagiram com o NO, acabam você compensa com a produção de mais NO.
e diminui também a interação de glóbulos brancos e vermelhos. Como eu falei, o sistema imune ataca, né? E diminui a formação de coágulos, não coágulos, mas trombos, muitas vezes, que ficam aderidos ao endotélio e fazem oclusão também. Isso é uma maneira, tá? O processo de que eu falei do que o problema do ferro especificamente é o aumento da concentração do chamado ferro livre, o NTBI ou LPI. NTBI é uma sigla em inglês, né, que traduzido é o ferro não ligado à transferrina. Transferrina a gente vai ver mais para frente, que é uma proteína justamente que transporta o ferro na circulação para evitar que ele fique livre. Então, se ele estiver livre, é um problema porque ele forma radicais hidroxilas por uma reação lá com oxigênio molecular, e esses radicais hidroxilas acabam levando à peroxidação lipídica, que é a oxidação dos lipídios, principalmente de qualquer membrana, seja ela intraplasmática ou extraplasmática, certo? Ou seja, da própria membrana da célula, de qualquer coisa que tiver lá fora, né, receptores baseados em glicolipídios, por exemplo, a parte dos lipídios pode ser oxidada, e membranas intracelulares também, de sistemas como a gente viu, vesículas que são usadas para você mandar sinalizadores moleculares para fora, elas podem também ser oxidadas. Com isso você leva a lesão de organelas, que tem duas consequências. Depende da organela, morte celular, né? Ou alteração enzimática. Essa alteração enzimática vai levar, naquele local, a síntese de colágeno. E aí a fibrose local com oclusão em algum lugar aqui, certo? E o endurecimento das artérias, ela passa a não mais responder à vasodilatação e vasoconstrição. Que se falar, endureceu as artérias, tal. Basicamente é isso. E a peroxidação lipídica também pode levar ao aumento de produção de TGF-beta1, que é o fator de crescimento transformante beta, que ele está envolvido no crescimento celular. Ele produz a rede de colágenos que sustenta as células, mas ele produz no sentido que vai aumentar só o colágeno e vai poder ter a oclusão. Então, essa é a consequência. O ferro reage com oxigênio molecular, normalmente, que está disponível nas células. Ele está livre, o ferro. Ele não pode estar livre também por causa disso, não é só das bactérias. E leva à formação desses radicais que desencadeia todo esse processo aqui que vai piorar a situação, certo? Então, o que você tem que fazer? É você tirar o ferro em circulação. E para isso, você tem que dar uma molécula que seja estável com o ferro. Lembre-se, você está no plasma, você tem um monte de proteínas, você tem albumina, albumina humana, você tem aminoácidos, você tem um monte de moléculas que são potenciais ligantes biológicos. Volta na aula sobre ligantes biológicos, relembra de tudo aquilo lá que a gente viu, que agora você vê. Quais são os potenciais ligantes para ferro 3+, certo? Então, ferro 3+ é um ácido duro, você tem que se ligar ele com bases duras. Então, a ideia é, como que eu tiro esse ferro, formo um complexo com esse ferro, com uma molécula, que não seja solúvel, certo? E que não precipite, e que ele seja tão estável que nenhum outro ligante biológico consiga remover ele. Então, se você tentar um ligante monodentado, você não vai conseguir isso daí. Então, você já imagina que para você conseguir retirar o ferro de lá, você teria que dar para a pessoa um ligante polidentado. E que seja específico, que tenha uma especificidade muito grande para o ferro. Então, ele tem que ter bases duras, primeiro, e que a geometria de coordenação tem que ser para o ferro 3. Ferro 3 é D5, e D5 é ainda geometria octaédrica, certo? Então, perceba que você tem que selecionar ou sintetizar esses ligantes para que tenha todas essas características. E foi feito, a indústria farmacêutica faz isso. Então, o primeiro a ser lançado, em 1975, foi o Desferal, o nome pela Novartis, que ele é baseado na desferroxamina B, que na verdade não é sintético, ela é produzida por culturas de bactérias de solo do gênero Streptomyces pilosus, certo? Isso daqui foi descoberto em Roma, no solo da cidade italiana lá de Roma. Ele é específico, aqui ó, cheio de bases duras, específicos para ferro 3 e alumínio 3, certo? Como o alumínio tem baixa concentração e não é um metal tão essencial assim, a gente consegue ser específico para ferro 3. A pessoa, nesse caso aqui, vinha 4 frascos, você tinha que tomar uma infusão subcutânea de 8 a 12 horas, ou seja, basicamente um de dia e outro à noite, quer dizer, cada caixinha durava 2 dias, só que você tinha que tomar subcutâneo.
ou com esse tipo de injeção aqui, ou diretamente com a seringa, certo? De tipo seringa e agulha para em injeção de insulina que a gente conhece hoje em dia. Qual é o problema? Você tem que tratar desde criança, desde quando nasceu. Você imagina para bebê ou criança, você tem que ficar dando uma picada nessa pessoa de cada 8 ou 12 horas. Então leva a edema, dor no local da aplicação, então era um tratamento difícil. Isso foi em 75. Depois, basicamente, de quase 30 anos, né, é que se voltou a investir nisso e se desenvolveu dois sintéticos. A deferriprona, né, que é o ferriprox, são ligantes bidentados, aqui, bases duras para ligar o ferro 3. Então são 3 ligantes bidentados, você comprava um frasco com 100 comprimidos, você tem que tomar um por dia. Então já é bem melhor que é comprimido. E o Exjade, que foi feito em 2006, que são ligantes tridentados. Lembre-se, eu preciso de 6 coordenados. Então, esse cara aqui, certo? Ele é muito mais estável. Lembre-se que o nitrogênio do anel pirrólico, ele pode, depende dos vizinhos, ele pode ser uma base mole ou uma base dura. Então, nesse caso aqui, ele virou uma base dura. Então, nesse caso, você tem as ligações coordenadas aqui, são 6 ligações. Está vendo? 3 delas aqui com esse 2 nitrogênio e esse com oxigênio aqui, e esse com os outros oxigênios. Então você precisa aqui de 3 moléculas, né, ou 2 moléculas aqui tridentadas. Maravilha, isso daqui você já resolve boa parte do problema. Estão no mercado, esse daqui inclusive em suspensão também, não só em comprimidos. Então qual é o problema disso? O problema é o custo. Você desenvolver ligantes, certo? Você escolher esses ligantes. O cara de primeira geração custa, atualizado, a melhor oferta encontrada na internet esses dias, R$ 343,40 por caixinha. E você precisa uma a cada 2 dias. Então isso vai ter que cair no alto custo, né? Medicamento de alto custo, ser financiado pelo Estado. Lembre-se que a gente tem de 25 a 50 mil pessoas, né? Essas estatísticas não estão completas, são subnotificações, né? E você vê a carga que é isso para as pessoas e para o custo também para manter. E isso é o pior dos tratamentos. Se você vai migrar para os comprimidos, aí a situação piorou. Uma caixinha, um frasco de Ferriprox custa R$ 1.830, preço atualizado também para janeiro de 2021, certo? E o de última geração, que é o que dá menos efeito colateral, eu não listei aqui, você pode procurar esses nomes e ver na bula os efeitos colaterais, mas o mais moderno de terceira geração é esse. Ele custa a bagatela de quase R$ 3.500 e precisa de um comprimido por dia, certo? Então, esse é o impacto de você ter um cátion livre num sistema biológico que não foi feito para você ter isso, e todas as consequências indiretas, inclusive. Como isso é um problema de substituição de um aminoácido para o outro, não tem jeito de você corrigir isso, a não ser que você mude a receita. E a única maneira de você mudar a receita seria uma modificação genética, que ainda não é permitido, ou, no caso, você trocar as células, né, que estão fazendo, que tem essa receita. Então, o tratamento que está sendo feito como método curativo e não como terapia, certo? É o tratamento de transplante de célula-tronco hematopoéticas halogênico, certo? A gente já vai entender o que é isso já. Então você vai lá, retira um pouco da medula óssea, que é uma pasta que você retira por esse procedimento aqui, retira e injeta, né, com uma injeção no osso ilíaco, que é o mais largo e mais fácil de você tirar um pouco da medula. Você vai pegar a célula-tronco, que é a célula-mãe, e ela vai formar uma célula mieloide, que ela pode se diferenciar nesses 3 tipos aqui, ou, sem ser mieloide, ela pode ser diferenciada numa célula linfóide, que vai produzir os linfócitos. Então, o que interessa é que ela se diferencie para produzir hemácias. E essas hemácias agora vêm, né, essa célula não tem essa mutação, e ela vem com a receita correta. Para isso, primeira coisa, você tem que destruir a medula óssea do doente, para que não produza mais aquelas células com defeitos, certo? E aí você pega uma medula de alguém que tem a receita, mas que tem que ser muito compatível. Então, esse tipo de tratamento, ele já foi utilizado, ele está sendo utilizado, né? O SUS, inclusive, está
começou a oferecer esse tipo de transplante para tentar curar esses pacientes, e os ensaios foram iniciados na Europa, 600 pacientes falciforme e outros 600 nos Estados Unidos, com índice de cura de 90%. O problema é que tem que ter um irmão compatível, certo? Tratamento com doadores não aparentados ainda são experimentais e levam a uma mortalidade em torno de 5%. Por que mortalidade? Porque para você receber o transplante você destruiu a medula do receptor, certo? E por conta disso, e você colocou uma medula que pode ser rejeitada, aí o cara fica sem medula. Tá? Esse é o grande problema e que pode levar à morte. Então, o doador tem que ser basicamente um irmão compatível. Há esperança no sentido de que agora, com o desenvolvimento dos sistemas de tesouras moleculares, né, para edição genética, quem sabe no futuro você consiga, como já está sendo feito para tratamentos por imunoterapia de câncer, pega a célula do próprio paciente, edita, seleciona aquelas que não tiveram mutações além daquela que você editou e, de repente, reproduz elas e injeta no próprio paciente. Há vários estudos de imunoterapia para tratamento de câncer, principalmente leucemia em andamento para isso. Ainda há problemas que eles não sabem como resolver, que alguns pacientes, o sistema imune responde a essa modificação atacando o próprio sistema imune, e no caso aqui, também isso ainda tem que ser resolvido. Mas a ideia é que as ferramentas genéticas e edição genética agora consigam levar a uma cura disso daí, sem precisar depender de doadores. Ainda está longe, tá? Mas está no caminho. O outro tipo, como eu falei lá, é a meta-hemoglobinemia, devido à presença da meta-hemoglobina, quando o ferro 2 é oxidado a ferro 3, né? Pela presença do chamado ânion fenolato, que é esse daqui que perdeu o H+, quando você troca uma histidina, que está ligando ao ferro 2, por um fenol. Nesse caso aqui, o que acontece, perde o H, e o oxigênio, por ter uma eletronegatividade maior do que o nitrogênio que está ligado aqui, ele oxida o ferro a ferro 3, e aí você tem, então, aqui é uma estrutura que a gente já conhece, o oxigênio ligado no ferro do grupo M, a histidina aqui. Quando você troca esse cara aqui por uma tirosina, o que acontece? Vira ferro 3 e o oxigênio não consegue se ligar aqui, a ligação não é eficiente. Esse daqui é uma amostra de sangue com hemácias com ferro 2 e esse é com ferro 3. Você vê a cor muito mais diferente, né? Que você vai ter um sangue mais escuro nesse sentido. Isso tem um outro efeito também, né? Aqui ele está concentrado, mas na pele ele acaba dando um efeito azulado para a pessoa que tem isso em alta concentração. Todo mundo tem um pouco de ferro 3, de meta-hemoglobinemia, mas é controlada por uma enzima. Então, se você tem essa enzima, você tem 1% só de hemoglobinas com ferro 3, e isso é o valor normal. Pessoas que têm que não tem essa enzima, que também pode levar a isso daí, ou problemas genéticos dessa substituição do aminoácido, vão ter esse problema direto. Tá? A oxidação, né, também pode ocorrer, tanto não só nesse caso por mutação, mas por interação com moléculas fisiológicas. O NO, por exemplo, aquele que é produzido pelo epitélio para controlar a vasoconstrição e vasodilatação, também leva à oxidação do ferro. Então, a reação da oxihemoglobina, certo, que vai acontecer? É a oxihemoglobina que dá isso, tem que ter oxigênio. O NO entra lá naquele lugarzinho do oxigênio protegido, reage com o O2, forma, né, o nitrato e ele oxidou o ferro 3, porque ele roubou um dos elétrons do ferro para poder fazer essa ligação com o oxigênio aqui. Tá legal? Lembre-se, cada um vai fazer duas ligações aqui. Se você lembrar lá do outro semestre que a gente viu, isso daqui é explicado por ressonância, não delocalização eletrônica, e esse a mais aqui veio do ferro. E aí ele virou ferro 3. Se você não tiver enzima suficiente para fazer a redução, você vai ter isso por um bom tempo. E esse NO ele pode ser exógeno, ou seja, você vive num lugar que há produção de NO em grande concentração. Normalmente o NO, quando ele é produzido exogenamente, ele já reage com o oxigênio do ar e forma o NO2, que é um gás castanho. Mas dependendo da região ou da saturação, você acaba respirando e ele é dissolvido no plasma e pode levar a isso. Ou a indução, quando você induz um aumento na produção de NO, por exemplo, quando consome Viagra.
ou algum outro tipo de regulador de pressão arterial que mexe com a produção do NO. Além disso, né, alguns anestésicos e antibióticos também levam a uma reação com o ferro 2 e vai levar à oxidação. Não é, no caso dos anestésicos, a prilocaína, por exemplo, a benzocaína, que são anestésicos locais, ou antibiótico, não é a molécula do próprio antibiótico ou do anestésico que vai fazer isso, mas é um subproduto do metabolismo dessas moléculas, que levam a esse tipo de situação. Eu recomendo para quem tem curiosidade, isso daqui não vai ser cobrado, mas casos de meta-hemoglobinemia aguda, isso é um caso relatado, né, chamado secundária, porque não é hereditário, devido à administração tópica da anestesia local para depilação a laser. Então, as pessoas que vão fazer depilação a laser tomam anestesia local porque o laser dá queimadura, certo? Ou irrita a pele, e essa anestesia local, ou esse anestésico local, ele pode induzir, depois de uns dias, a oxidação do ferro 2 a ferro 3. Se você não tem problemas enzimáticos, como eu disse, isso daí retorna e tudo bem, mas pode ser um problema, um efeito colateral desse procedimento. Tá? Como foi dito, a capacidade da hemoglobina M é menor para transporte do oxigênio, né? Porque o ferro 3 tem baixa afinidade, e além disso, porque o ferro 3 é menor e fica dentro do anel, já não tem mais aquele movimento para cima e para baixo, e isso interfere no efeito alostérico e compromete, mesmo que as outras posições das globinas dos grupos M não estejam oxidados, compromete o mecanismo alostérico, porque na verdade ele depende dos 4, de 3 pelo menos deles, né, fazer esse efeito. E se tiver um preso com oxigênio e o outro que não tem oxigênio, mas está na posição travada, certo? O que vai acontecer é que você não vai conseguir ter uma eficiência grande de transporte das hemácias. No caso dos não hereditários, ou seja, da maioria das pessoas que não tem esse problema, que pode ser agudo ou que é o normal, o ferro 3 é reduzido pela meta-hemoglobina redutase, tá? Que vai manter esse nível de meta-hemoglobina, as hemoglobina M, com 1%, dentro de 1% da concentração de hemoglobina presente no organismo. Então, existem esses mecanismos, mas quando você tem a forma hereditária, ele não dá conta de fazer a redução, porque não dá para fazer. Assim que ele reduz, ele oxida de novo, ou ele entra num processo aqui de competição, né, com a enzima, que ele não consegue pela presença desse oxigênio aqui. Tá? Existe um caso famoso também na história, que é um imigrante francês chamado Martin Fougat, que em volta de 1820 ele migrou para os Estados Unidos no Kentucky. O Kentucky é um estado lá do centro dos Estados Unidos, daquela região agrícola, né, em 1820. E ele tinha o gene recessivo, e por acaso ele casou com uma mulher, Elizabeth Smith, que ela também tinha o gene recessivo. O que aconteceu? Eles tiveram filhos com meta-hemoglobina, meta-hemoglobina M, que levou à meta-hemoglobinemia, e eles têm um tom azulado de pele pela presença de ferro 3. Né? Lembra-se a história da cor, né? Da cianose, quando você tem o acúmulo de hemoglobina não oxigenada, ou seja, da deoxiemoglobina, e aqui, por você não ter o oxigênio ligado, é como se fosse deoxiemoglobina, certo? Por conta disso, a pele fica azulada como se fossem pessoas que tivessem cianóticas. E isso é constante. Eles conseguem ter uma vida normal dependendo do grau que você tem, né? Porque não são todas as globinas, lembre-se, que estão comprometidas. É a globina beta que tem isso, só na cadeia beta. Então, as alfas ainda têm essa capacidade de transporte. E aí, você está lá, por acaso, você migra para os Estados Unidos vindo da França, 1820, você não sabe que você tem esse gene recessivo, ele casa com uma mulher que tem o gene recessivo e a família dele, os filhos, acabam nascendo todos com tom azulado de pele, certo? Então, se hoje em dia a gente já tem cada vez mais grave um problema decorrente de tom de pele, você imagina no meio dos Estados Unidos, numa região rural, com um preconceito altíssimo, e o cara ser azul. Certo? Eles viviam isolados, eles viviam nas montanhas desse Troublesome Creek, no Kentucky, até 1860, normalmente. Eles eram conhecidos como Blue People, e alguns deles passaram de 80 anos sem consequência, certo? Porque aqui você não tem derramamento
a extravasamento da hemoglobina, nem a derramamento do ferro. Simplesmente você compromete a concentração de O2 que você tem. E o teu corpo acaba, às vezes, compensando pela produção um pouco mais, ou seja, do 2,3-BPG, ou de alguma concentração maior de hemácias. Tá legal? Existe uma outra patologia que leva a essa coloração da pele, que é a argirose, tá? Esse daqui é um cara lá dos Estados Unidos famoso, né, que ele já morreu, o Paul Carson, que ele é chamado de Papai Smurf, que ia na TV e tudo mais, que ele usou o uso excessivo de prata coloidal para tratamento de doença de pele. Ele tinha uma doença de pele e falaram para ele, olha, toma esse remedinho à base de prata. Então, hoje em dia, mais do que nunca, vocês conhecem o problema do negacionismo, das pessoas que acham que podem tomar o medicamento que eles quiserem, ouvido pela consulta, né, no doutor WhatsApp ou no Facebook. E aí o que acontece aqui, se você tem excesso de prata, você não remove mais. A argirose é causada por prata zero debaixo da pele. Você toma nitrato, normalmente de prata, é prata a mais. Quando ela vai em circulação, a prata a mais é reduzida, é fotorreduzida. A própria luz solar faz com que ela reduza e precipite no formato de nanopartículas de prata, prata zero. Aqui é um outro caso, né, paciente que tem inclusive precipitado dentro do olho. A presença de prata coloidal leva a problemas cardíacos. E esse cara que morreu faz pouco tempo de cardiomiopatias decorrente da intoxicação por prata. A reação que acontece, tá, é que fótons da região do UV, principalmente, reduzem a prata mais a prata zero, oxidando outras coisas, e formam essas nanopartículas. Falando desse assunto, né, da ignorância e dessas histórias, dessas crenças e crendices, e da ignorância, principalmente, negacionismo de algumas coisas, muitos de vocês não eram nascidos, às vezes, no ano 2000, e tinha o problema do bug do milênio, que eles achavam que ia ter um problema quando mudasse de 1999 para o ano 2000, os computadores iam dar problemas, porque os programas não estavam, não tinham sido considerados, né, alguns programas, para que eles voltassem para o ano 2000, e alguns programas talvez achassem que era 1900, certo? Porque ele não tinha o 2 para pôr lá. E eles achavam que ia dar um colapso no sistema financeiro, e não só financeiro, mas de saúde, e aí que ia ter falta de medicamento, falta de antibiótico, e que as pessoas iam acabar morrendo de infecção. Aí isso, como hoje, né, há muito, como que se diz, boatos, né, pelas mídias, redes sociais, e por conta disso as pessoas acreditam mais em rede social do que nos cientistas, né, e você juntar isso com um político, que a grande maioria dele também tem esse viés, né, esse daqui é um exemplo do Stan Jones, que é um republicano dos Estados Unidos, né, que consumiu remédio caseiro à base de prata coloidal com medo do bug de milênio que fosse faltar antibióticos. E ele ficou azulado também, não tanto quanto esse, mas ele é azulado e vai ficar até o resto da vida e provavelmente vai ter problemas cardíacos, certo? Então, esse é um efeito também de interação de metal em sistema biológico e que você não remove depois. E com o tempo ele pode ser tóxico. Então, tem que tomar cuidado, principalmente há vários remédios à base de prata, né? E por conta disso, lembrando que metal pesado é cumulativo e cada um vai ter um efeito a longo prazo. Mas é um exemplo que tem outra tonalidade de pele azul cinzentada, que não é a meta-hemoglobinemia, a argirose. Para finalizar essa parte, a gente vai falar de uma hemoglobina anormal, né, que ela foi descoberta no Brasil em 1963 por esses 3 pesquisadores médicos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como eu disse, essas hemoglobinas anormais, elas são batizadas com o lugar da descoberta e por isso ela chama hemoglobina Porto Alegre. Foi descoberta numa criança, detectada numa criança descendente de portugueses. Achava que isso era exclusivo de lá. Mas posteriormente também foi detectada no resto do país, né, além da Argentina e Cuba, e em pessoas com ascendência espanhola. E de novo é um problema genético de substituição de um aminoácido por outro. Nesse caso, você vai substituir uma serina, tá? De novo aqui que tem NH2, por uma cisteína, que ela tem o NH2, só que no lugar desse grupo aqui, que seria puramente carbono e hidrogênio, você coloca um tiol, um SH, enxofre H. Lembre-se, isso daqui é uma base mole, inclusive, tá? Na posição 9 da cadeia beta.
na região helicoidal chamada A6. Quando você quer mostrar qual é a mutação que tem, isso eu não mostrei antes, você pode pôr aqui e colocar a mutação pela posição, principalmente, na cadeia e fala quem é que chegou como substituinte naquela parte. Então, para designar Porto Alegre, é alfa-2, beta-2, 9-cisteína, tá? Cis aqui, que é a simbologia. O que acontece? Lembra-se quando a gente viu a questão das proteínas e que existia estabilização da estrutura terciária das proteínas por pontos de sulfeto? Quando você tem quando tem duas cisteínas próximas, esse que é o problema. Então, nessa posição, ela está numa posição de novo, né, de cotovelo, né? E o que vai acontecer? Com essa substituição, você põe duas cisteínas na forma, o que acontece na forma, a reação acontece na forma deoxigenada. Isso é legal? Então, quando você desliga o oxigênio, que tem aquela contração, a reversão do efeito alostérico, duas cisteínas ficam próximas, perde os hidrogênios, forma água lá, que a gente viu a reação, e forma ponte de sulfeto, ligações de sulfeto, SS. Que nem no cabelo, permanente e alisamento. Você teria que fornecer energia para quebrar essas ligações. Quando você faz isso, a estrutura terciária muda e, consequentemente, aqui nesse desenho, essas duas esferas amarelas estão mostrando onde foram formadas as ligações de sulfeto. Vocês viram que é bem nos intermédios, na comunicação das globinas. Por conta disso, a estrutura quaternária muda, ela forma esse tetrâmero, certo? E ela precipita, ela polimeriza e precipita. A parte interessante é que, enquanto está dentro da hemácia, essa polimerização é baixa, em vivo, mas ela é intensa em hemácias armazenadas. Então, as pessoas que têm a Porto Alegre, se elas doarem sangue, o sangue precipita, coagula. Ou se ela tem uma hemorragia, certo? Um ferimento, logo o sangue coagula, não, ou precipita, não porque ele coagulou, não por causa do processo de coagulação sanguínea normalmente tradicional, é porque ela está fora do corpo e com isso ela precipita, ok? Polimeriza. Com isso a gente encerra essa parte A e nós damos sequência para as outras hemoglobinopatias na parte B. É isso aí.